Bom dia, pessoal. Vim mostrar para vocês aqui a edição de Pantera Negra da edição de capa vermelha da Salvat. Tá? Ela já saiu há algum tempo. Eu comprei na época, né? Tinha aqui em casa guardado e não tinha lido ainda. Mas com a proximidade aí do filme, né? Vamos falar um pouco aqui sobre Pantera, essa edição que eu realmente gostei muito. Tá muito legal essa edição aqui. É uma edição bem fininha, tá? É o número 26 da edição. Como eu disse, saiu há algum tempo. Tinha lá guardado aqui. Tem 5 edições aqui dentro, mas que vale muito a pena, tá? Vamos dar uma olhada? Na primeira história, nós vamos ter aqui a primeira aparição do Pantera Negra, né? Foi escrita aqui pelo Stan Lee, né? E desenhada pelo mestre aqui, Jack Kirby. Arte final do Joe Sinnott. Então, em 1966, nós vamos ter a primeira aparição do Pantera Negra, que é a primeira capa onde o Pantera Negra aparece em 1966, numa edição do Quarteto Fantástico, né? A princípio aqui, o quarteto ele recebe essa nave, né, do soberano de Wakanda, o Pantera Negra, né, e eles ficam maravilhados com a tecnologia da nave, né, e recebem um convite então para conhecer o país e ficam encantados com toda a tecnologia que eles têm. Chegando lá, eles percebem, né, que o país é muito avançado em tecnologia. Levam um amigo do Johnny, que tá na faculdade. Nessa época que o Johnny, o Tocha Humana, ele é apaixonado pela Cristal, que é uma inumana, né? Mas ela tá presa. Inclusive, nós vamos ver aqui um pouquinho da parte aqui onde eles estão aprisionados, né? Os inumanos. O Raio Negro tá aqui aprisionado e tudo mais, né? E mostra um pouco disso aqui. Só que é muito breve. A história realmente fica em torno do Pantera Negra e do Quarteto Fantástico. Tá? E eles chegam lá e olha, eles descobrem toda a tecnologia da cidade de Wakanda e percebem que eles caíram numa armadilha. Né? O Pantera Negra preparou uma armadilha para eles, né? O que o Pantera Negra estava chamando de a Grande Caçada. Ou seja, ele vai caçar um por um do Quarteto Fantástico. E ele consegue vencer, né? Ele vai conseguindo vencer um por um do Quarteto Fantástico, com a sua tecnologia, com a sua inteligência, porque o Pantera é muito inteligente, né? É um ser humano muito inteligente, um cientista muito estudado em estratégia de guerra, né? Muito versado em lutas também. Ele vai vencendo um por um. Só que ele se esquece desse amigo do John Stone que foi, né? Do Tocha Humana. E é esse amigo que acaba determinando a derrota dele, porque ele acaba esquecendo desse amigo que vai libertando, que acaba libertando o Tocha Humana, que foi o primeiro que ele prendeu, e o Tocha Humana vem libertando os outros e ele se vê então cercado pelos os quatro fantásticos, né, com todo o seu poder, porque ele tinha limitado o poder dos quatro com a sua tecnologia. No final ele acaba se rendendo e eles acabam ficando amigos, né? Porque na verdade ele não queria a morte do Quarteto Fantástico, ele queria apenas simplesmente fazer um teste. E na segunda história, que é uma continuação direta, né? Ainda aparecendo Pantera Negra, ele começa a contar a sua história, né? Contar como ele foi, como tudo aconteceu, né? Nós vamos ter aqui um pouco, não da origem de como ele se tornou Pantera, tá? Mas vai mostrar aqui como o pai dele morreu, né, o T'Challa. E nós vamos ver então essa ameaça aqui surgindo lá em Wakanda, que é uma ameaça que nós vamos descobrir que é do Garra Sônica, né? Que na época aqui ainda era chamado de Mestre do Som, né? Foi o responsável pela morte do T'Challa, pai do, do Pantera Negra. Então nós vamos ter aqui ó, esse relato dessa história, né? Onde o pai do Pantera Negra acaba morrendo aqui.
Não vamos ter aqui como Pantera Negra, né, surgiu, né, como ele se tornou Pantera Negra. Eu tenho isso em outra edição, que logo também eu já li, mas vou reler e fazer logo um vídeo também. Então nós vamos ter aqui ele contando a sua história e vamos ter o Garra Sônica que matou o pai dele anos atrás, voltando para querer o Vibranium, né? Porque anos atrás o mestre do som, ele invadiu o Wakanda querendo conquistar o monte onde está o Vibranium. E ele volta agora, né? Nesse momento que o Quarteto Fantástico está lá, já como garra sônica, né? Porque a mão dele, ele perdeu a mão e no lugar da mão ele tem esse equipamento aí que dá o nome a ele de garra sônica. Então o Quarteto Fantástico começa a enfrentar essas criaturas que são feitas de som, porque o garra sônica consegue converter o som em matéria. Então ele consegue fazer o som ver esses gigantes aqui em forma de animais e o quarteto vai enfrentando, né? E o Pantera, com a sua inteligência, ele não enfrenta essas criaturas, ele vai direto à fonte, que é onde está o mestre do som, o Garra Sônica. São duas histórias bem dinâmicas, né? Muito bem desenhadas, né? O Jack Kirby, ele realmente é fantástico, né? Ele faz os desenhos, ele faz o cenário. Olha que incrível, né? Você vê que eles caminhando pela floresta, né? Pulando troncos. Realmente o Jack Kirby é um mestre ainda, né? Dos desenhos. Faz cenários e personagens como ninguém. E no final, logicamente, eles derrotam, o Pantera Negra derrota o Garra Sônica, que termina aqui entrando dentro do seu equipamento e se unindo, né, ao som, né, e se tornando algo maior que nós vamos ver e conhecer mais na frente, como nós conhecemos hoje em dia. E essa outra história aqui também é fantástica, tá, pessoal? Essa história que se passa na invasão secreta dos Skrulls à Terra, né? Onde culminou toda aquela fase da invasão secreta. E eles estão aqui. Tem uma tropa, que é a sétima tropa dos Skrulls, né? Para invadir o Wakanda, né? E eles já tinham infiltrado agentes deles lá em Wakanda, né? E eles vão lá certos de que eles vão derrotar tudo, que eles já vão achar tudo dominado. E quando eles chegam lá, eles têm a surpresa de achar cabeças dos seus infiltrados lá. Então começa uma guerra tecnológica, né? Onde os Wakandos ficam eliminando as defesas e as armas dos Skrulls, e os Skrulls começam a eliminar também as defesas e as armas do pessoal de Wakanda. Tudo isso de forma invadindo o sistema do outro. Quando tudo termina, né, que eles não têm mais nenhuma tecnologia para usar um contra o outro, então eles partem para o confronto físico, né, usando armas convencionais. Então vira uma luta realmente física, um combate corpo a corpo. E estão aqui, né? Eles param diante da cidade de Wakanda e está lá o Pantera Negra esperando por eles. Uma história muito dinâmica, muito bem escrita, muito bem escrita mesmo. Deixa eu ver aqui o cara que escreveu. É o Jason Aaron. Poxa, não precisa falar mais nada, né? E os desenhos muito bem desenhados do Jeff Tpalo, tá? Peraí, vamos voltar lá onde eu tava. Então eles param diante da cidade de Wakanda e começa o combate, né? Começa a guerra e a gente vê um duelo corpo a corpo muito violento, tá? A gente vê muito duelo corpo a corpo bastante violento. Nessa fase aqui, o Pantera, né, o T'Challa, ele tá casado com a Aurora, que é a Tempestade dos X-Men, eles são casados aqui. Ela largou tudo para viver com ele lá. Eles são soberanos de Wakanda aqui. Ele começa a enfrentar Super Skrulls, né, como esse aqui, que tem garras do Wolverine, o punho do Punho de Ferro, a mira do Mercenário, né? A dureza do corpo do Luke Cage, as habilidades da Elektra, do Demolidor, do Capitão América em luta e do próprio T'Challa, do próprio Pantera Negra. Obviamente, né? E a luta fica pesada entre os dois, bem acirrada. Conta aqui como eles conseguiram descobrir, né, os seus invasores.
E a gente vê uma reviravolta muito grande aqui acontecendo, tá? O T'Challa ele consegue vencer o Super Skrull, e quando ele consegue vencer o Super Skrull, aparecem mais dois Super Skrulls, né? E o combate entre eles é muito pesado, muito forte, é um combate de muita perspicácia do Pantera, que vai descobrindo os pontos fracos do Super Skrull, vai se desviando e descobrindo os pontos fracos até eliminá-lo. Só que quando ele consegue eliminar, surgem mais dois aqui, né? Olha aí, como vocês podem ver, ele mesmo narra, né? Ele mesmo vai narrar aqui que tem o Mjolnir do Thor, né? O martelo do Beta, raio, os poderes do Loki, o outro tem poderes do Coisa, do Hulk, e do Fanático. Então realmente fica um pouco pesado, né? Mas a questão toda é que a rainha é traída, né? E ainda existem Skrulls infiltrados dentro dos aliados de Wakanda. Então eles são presos, aprisionados, né? Por conta dessa prisão da rainha de Wakanda. Então eles são torturados, tá? São aprisionados e torturados. Mas existe um plano. O Pantera tem um plano. E tudo isso aqui, aparentemente, por mais estranho que pareça, faz parte do plano do Pantera Negra. E eles são extremamente torturados, espancados, cortados, né? E no final acontece uma reviravolta muito legal, muito incrível aqui, que eu não vou contar, vou deixar para vocês descobrirem, caso vocês consigam comprar e queiram comprar. Realmente essa história aqui, ela é fantástica, muito legal, de uma reviravolta incrível, ela é muito bem escrita, né? Nós vamos vendo toda a narrativa, não só do Pantera, mas como a narrativa do general dos Skrulls, que achava que essa seria a sua última batalha. É óbvio que no final o Pantera vence, mas como ele vence que é realmente fantástico isso aí, o plano dele, né? E ele manda uma mensagem no espaço para a nave, né? Que diz: isto é o que acontece com quem invade Wakanda. Agora, o que acontece, como aconteceu, eu vou deixar para vocês descobrirem, por isso que eu pulei algumas páginas aqui e fui pro final, ok? Quadrinho excelente, muito bom, tanto as duas primeiras, que são o surgimento do Pantera Negra, quanto essa fase aqui da invasão secreta. Ok? Um grande abraço aí, fiquem com Deus.